pessoal, estamos aqui na lição número 13 agora de Fundamentos. Bem-vindo e vamos passar para a segunda parte sobre a Palavra de Deus. Primeira parte nós vimos a importância da palavra, que a palavra é aquilo que Deus falou, foi inspirado por Deus. E ela serve como embasamento para o nosso ensino, para a correção, para ajustar a nossa vida, para nós sermos a imagem e semelhança de Jesus. Agora vamos ir um pouco mais a fundo nessa lição número 13, lendo o seguinte: Jesus realizou muitos sinais e milagres aqui na terra. Nem todas as coisas que ele fez foram registradas. A Bíblia diz, pois se todas fossem relatadas, escute bem, isso está escrito na Bíblia, uma por uma, creio eu que no mundo inteiro não caberiam os livros que seriam escritos. Uau! Tantas coisas que Jesus fez. No mundo inteiro não caberiam os livros de tantas coisas que Jesus fez. Tantos milagres. Mas uma coisa é importante, por que essas coisas foram registradas? E diz aqui, mas as que foram registradas, assim o foram para levar o homem a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, por que nós temos as coisas que foram aqui registradas? Por que isso ficou registrado? Poderia ter outras coisas. Para que todos nós, soubéssemos que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. Que Jesus não veio por ele mesmo, mas veio como enviado de Deus e sendo o próprio Deus chamado Filho de Deus. Assim, a fé que nós temos, ela é produzida pela palavra de Deus. A Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir. Em outra tradução, a fé vem pela pregação, ouvir a pregação. Do quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, a fé, se nós quisermos crescer na fé, precisamos entender que a nossa fé não vem daqui da cabeça. A nossa fé vem daqui, da Escritura. Daqui, a nossa fé está baseada aqui, não está baseada no nosso coração, na nossa cabeça, nas nossas ideias. A nossa fé está baseada na Escritura, naquilo que Deus diz. Isso é que nos dá segurança. Isso é que faz com que a gente tenha firmeza. A fé, então, é produzida pela palavra de Deus, pois ela nos ensina a vontade e os preceitos do Senhor, bem como é ela que nos dá segurança na vida eterna e nos revela, isso é importante entender, quem é Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus e toda a obra que ele fez. Muitos falharam no passado e muitos continuam errando ainda hoje, por não conhecerem a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, errais por não conhecer a palavra de Deus, não conhecer a Escritura. Muita gente erra porque não tem conhecimento da palavra de Deus, porque não conhecem a Escritura, não leem, pensam que a palavra de Deus está falando alguma coisa e não fala. Outro dia, eu vi alguém dizendo assim, não, assim como diz na Bíblia, que a gente não deve dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Isso não está escrito na Bíblia. Isso é um ditado popular. Mas as pessoas, elas não leem a Bíblia e pensam que coisas estão escritas na Bíblia. E outras que estão escritas, elas não sabem porque não leem. Então nós temos que cuidar muito, porque é a palavra de Deus e não os ditados populares que vão nos levar ao sucesso, que vão nos levar, que servem como base, como palavra de Deus. Não percebem que nenhuma só palavra falhou de todas as suas promessas. Todas as promessas que Deus fez até hoje, nenhuma falhou. Nenhuma. Milhares de anos. Nenhuma. Todas se cumpriram.
nenhuma das suas promessas falhou. Todas as que foram dadas para Moisés e as que ainda hoje, ainda existe, todas essas palavras permanecem fiéis. Pois Deus, como eu falei antes, cuida, vela por sua palavra, vigia, para que essa palavra seja cumprida. Jesus afirmou, preste atenção, que passará o céu e a terra, mas a palavra dele não passaria. Ou seja, ontem, hoje, amanhã e eternamente, a palavra de Deus vai continuar consistente. Na verdade, tudo é como a erva e seca-se e cai. Somente a palavra do Senhor permanece eternamente. Então, qualquer conselho, qualquer situação, qualquer ideia, qualquer circunstância passa. Mas isso aqui não. Passou 100 anos, passou 200, passou 500, passou 1000 anos, passou 2000 anos, passou 3000 anos. E está aqui ainda. Permanece exatamente como é. E sem tirar absolutamente nada. Ela é poderosa para nos orientar, para decidir a nossa vida, para nos levar para uma vida de maturidade e uma vida feliz. A maturidade da nossa vida vem e é decorrente da palavra de Deus. Moody, que foi um dos maiores evangelistas que a história já conheceu, ele afirmou: as escrituras não foram dadas para aumentar o nosso conhecimento, simplesmente para nós ter conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Então, quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais estudamos a palavra, quanto mais nós vamos a fundo, quanto mais nos dedicamos à palavra de Deus, mais nossa vida será transformada. É para isso que a palavra é um dos objetivos que a palavra de Deus é direcionada para a nossa vida. Tudo que foi escrito para o nosso ensino. Dessa forma, a palavra de Deus deve habitar ricamente em nossos corações, para que cheguemos à maturidade espiritual. Nós só vamos chegar à maturidade espiritual se nós nos dedicarmos à leitura e ao estudo da palavra. As escrituras nos ensinam a sermos como crianças, não infantis como crianças. O que é ser como uma criança, de acordo com esse escrito na Bíblia? É aquela simplicidade refrescante da fé, que confia em Deus sem questionar. É assim como um bebê que vai no colo do pai, vai no colo da mãe, e ele sabe que o pai e a mãe irão providenciar para ele a comida para ele, o cuidado e a proteção. Se ele se sente amedrontado por alguma coisa, logo corre no pai e na mãe. E assim nós somos. Quando nós estamos firmes na palavra, nós temos essa fé sensível, simples, como uma criança. Nos alicerçamos naquilo que Deus diz. E começamos a ter uma firmeza na nossa vida. Não ser infantil, não ter instabilidade, não ser ingênuo. Sempre vai ter divisões, contendas, quando não vai existir maturidade espiritual. Algumas pessoas permanecem na infância espiritual, apesar de todo o tempo que decorreu na vida delas. Elas não conhecem os princípios elementares da doutrina de Cristo revelados na sua palavra. Elas não leem a palavra. E porque elas não leem, não estudam a Bíblia, não escutam a pregação, elas não crescem, ficam sempre como crianças infantis. Quando Paulo pregou o evangelho na cidade de Tessalônica, ele expôs as escrituras demonstrando o conteúdo do evangelho. Apesar das tribulações, os tessalonicenses receberam a palavra com alegria no Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles se tornaram praticantes dessa palavra de tal modo que serviam de modelo para todos os crentes e toda a civilização que estava ao redor. Não apenas isso, mas a fé deste povo era tal que Paulo afirmou não ter necessidade de acrescentar coisa nenhuma. O que aconteceu nessa igreja na cidade de Tessalônica?
eles se aprofundaram, se apegaram, né, na palavra de Deus, se tornaram praticantes. E por isso, eles se tornaram modelos. E não só isso, eles tinham alegria em viver a vida deles. E agora se tornaram modelos para todas as outras cidades. Podiam basear na vida deles. Agora, além de tudo isso, a Bíblia diz que quando nós vivemos, estudamos, nos dedicamos, nos aprofundamos na palavra, existem bênçãos. E o que é uma bênção? Bênção são liberações para que a gente possa avançar. Deus diz, o caminho está aberto, eu preparei tudo, pode ir para frente, pode fazer, que as coisas vão acontecer. Deus vai acrescentando na tua vida, os problemas vão caindo e Deus vai te ajudando a avançar e a prosperar. Josué foi um homem bem-sucedido em sua missão. Levou o povo de Israel para a terra prometida, depois de eles estarem 40 anos no deserto peregrinando, né? E Deus disse para ele o seguinte, e por isso que ele foi bem-sucedido. Cuidado de fazer segundo tudo quanto estava escrito. Isso é que Deus disse. Faz conforme está escrito aqui. E o próprio Deus prometeu para Josué, dessa maneira, se ele fizesse tudo quanto tivesse escrito ali, ele prosperaria no seu caminho e seria bem-sucedido por onde quer que ele andasse. Eu vou falar de novo. Se Josué fizesse tudo o que Deus tinha falado, ele seria bem-sucedido, teria êxito e prosperaria em tudo que ele empreendesse. Uau, que promessa! Deus está fazendo essa promessa para ti. Se tu fizer e andar e viver conforme está escrito aqui, meu querido, a tua vida vai levantar voo, vai avançar. Por quê? Porque Deus prometeu. E agora ele está comprometido com a palavra dele. E quando tu vives segundo a palavra, tu pode dizer assim, Deus, eu estou vivendo conforme tu disseste. Eu estou fazendo aquilo que tu falaste. Mas agora faz aquilo que tu prometeste. Que eu prosperaria e seria bem-sucedido naquilo que eu fizesse. Pode pedir para Deus. Ele prometeu. E aquilo que ele prometeu, nós temos o direito de pedir. Pode pedir para ele. Depois, no primeiro cântico dos Salmos, também o autor, que era Davi, um homem de Deus, compara que cada pessoa que é um cristão, ele é como a árvore frondosa que nunca murcha, por estar plantada à beira de uma corrente de águas. O salmista afirma que este homem é bem-aventurado, é feliz, e tem coragem de dizer que tudo quanto ele faz será bem-sucedido. O segredo dessa confiança que Davi tinha a ponto de escrever isso é que ele conhecia o Deus dele e sabia o que a palavra de Deus poderia produzir na vida dele. E ainda mais, ele diz que essa pessoa que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, essa será a pessoa bem-sucedida. Também Tiago, irmão de Jesus, que escreveu o livro de Tiago no Novo Testamento, e no período do seu ministério terreno, esse Tiago não cria em Jesus. Mas depois que Jesus apareceu, depois da ressurreição, e veio a se tornar um dos principais, esse Tiago veio a se tornar um dos principais dirigentes da igreja de Jerusalém. E esse Tiago, irmão de Jesus, que primeiro pensava, esse é só meu irmão aqui, diz que é filho de Deus, meu Deus, esse guri está louco. Depois, quando Jesus ressuscitou, fez tantos milagres, caiu a ficha para ele, e ele veio a crer em Jesus e se tornou um dos principais líderes da igreja de Jerusalém. E ele escreve o seguinte, que nós teríamos que nos tornar praticantes da palavra, e não somente ouvintes, ou seja, nós temos que viver a palavra. Ele também sabia que o homem que considera atentamente para a lei perfeita, nela persevera, e não apenas sendo
ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Afinal, o homem que edificar a sua vida sobre a rocha da palavra terá a segurança de que, quando soprarem os ventos contrários das preocupações e as águas das enchentes, da angústia transbordarem sua vida, não será abalada, pois ele está edificado sobre um lugar firme e seguro. Então, querido, essa é a primeira prática da vida cristã. Nós termos intimidade com a Bíblia, lermos a Bíblia, conhecermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia, saber quem é Deus. A Bíblia nos revela Deus. Daqui, Deus, ele se revela. Nós podemos conhecer a Deus, podemos conhecer como nós somos, podemos conhecer qual o propósito que Deus nos criou, podemos saber por que caminhos andar e podemos, através dessa palavra, produzir fé, que produz milagres, para fazer coisas extraordinárias, tremendas e poderosas. Nessa lição, nós temos algumas perguntas. E eu espero que tu responda, porque essas perguntas que tem nessa lição são muito coerentes com essa ministração da palavra de Deus. A partir de agora, se ainda tu não tinha a tua Bíblia, compre uma Bíblia. Se quiser ir mais a fundo, compra uma Bíblia de estudo. E estuda, um comentário, alguma coisa que possa ser, para que tu possa estudar mais a Bíblia. Existem aplicativos. Eu quero te dizer, não lê muito a Bíblia aqui, tu vai ter problema, tu não vai conhecer a Escritura muito. Se tu quiser conhecer a Bíblia mesmo, a melhor forma é tu teres a tua Bíblia escrito. Tem gente, sim, que se adapta virtualmente. Mas eu te aconselho para começar primeiro, ler a Bíblia. Tem a tua Bíblia escrita. E sublinha, tu vai saber em que parte está da Bíblia. Depois, quando tu te acostumar a saber aonde está o livro de Salmos, aonde está o livro de Malaquias, aonde está o livro de 1 Reis, aonde está o livro de Obadias, aonde está o livro de Filemão, quando tu saber aonde estão os versículos e começar a decorar algumas coisas, então sim, depois, se tu quiser ir estudando, não significa que tu não possa estudar e ler virtualmente, mas tu precisa ter a tua Bíblia. Com isso, tu vai tendo intimidade, vai fazendo parte da tua vida. Ok? Deus te abençoe demais. E nós vamos... A próxima lição será a lição número 14, quando nós saímos agora da prática da palavra de Deus, que dá embasamento, que dá alicerce para a nossa vida. E agora nós vamos para a oração. E temos 2 lições sobre oração. Deus te abençoe e até, então, a lição sobre oração que estaremos juntos.